Vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje estou gravando a aula 28. Nessa aula a gente vai dar continuidade ao estudo da refração da luz. Nas últimas aulas eu vinha conversando, sobre o fenômeno da refração, e na aula passada a gente conversou sobre as leis da refração, vimos principalmente a segunda lei, lei de Snell e Descartes, que falava da proporcionalidade, ou da proporção inversa que acontece aí entre os índices de refração e os ângulos formados, ângulos de incidência e ângulo de refração. Então, nessa aula de hoje, a gente vai voltar um pouquinho a conversar sobre essa lei e utilizar ela para entender uma coisa que costuma acontecer bastante interessante, que é o fenômeno da reflexão total, tá? Que tem diversas aplicações, então vou comentar um pouquinho também sobre uma aplicação bastante importante hoje em dia também, Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa aula. Essa aula está bem curtinha, pessoal. Bom, então nesse primeiro quadro aqui, queria mostrar para vocês uma situação de refração, Então vamos imaginar a luz que está partindo aqui do meio B e está passando para um meio A, tudo bem? Esse meio B aqui, ele tem um índice de refração maior que o meio A, tá? Aqui no meio B, a luz tem mais dificuldade de viajar e aqui no meio A ela tem mais facilidade, tá bom? Tem um índice de refração menor aqui, tá bom? Então, o índice de refração, vamos escrever isso aqui. O índice de refração de B no meu desenho aí é maior do que o índice de refração de A, tá bom? Então, no primeiro caso aqui, a luz está incidindo perpendicularmente, incidindo com 90 graus de inclinação, e a gente não percebe desvio no raio de luz, É o único caso, na verdade, em que a luz passa por outro meio sem sofrer desvio, mesmo acontecendo a refração, Então, a refração ela tem mais a ver com mudança de velocidade. Então, aqui, apesar de não haver desvio, há uma mudança na velocidade do raio, tudo bem? Então ele vem aqui pelo meio B, e quando ele vai para o meio A, ele tem um índice menor aqui, ele ganha velocidade aqui e anda mais rápido. Só que quando eu começo a inclinar esse raio, então, na incidência dele, veja aqui nessa figura B, Olha aqui, dei uma inclinadinha no raio, a gente já percebe, então, agora a mudança que vai acontecer nesse ângulo também. E essa mudança é inversa, então, aos índices de refração, Então, como o índice de refração aqui em A é menor do que em B, então o ângulo vai acabar sendo maior do que o do B. Então, vejam que quando eu inclino aqui um ângulo I, tá vendo, de incidência, eu vou ter aqui um ângulo de refração maior do que o meu ângulo I, tá vendo? Ângulo maior aqui. Se eu continuar, então, aqui, aumentando o meu ângulo de incidência, tá vendo? Aqui, cada vez mais, eu vou perceber que ao aumentar esse ângulo de incidência, o ângulo de refração vai aumentar também. Aqui, Então eu trago ele mais para cá, e esse aqui vem mais para cá, e vai chegar um momento, em que vai acontecer essa figura C aqui, Eu vou ter aumentado tanto aqui o meu ângulo de incidência, que ele acaba, olha aqui, como o meu ângulo de refração é sempre maior do que o de incidência nessa situação, eu aumento ele aqui, de uma forma que esse raio ainda não chegou aqui na horizontal, mas esse daqui de refração já chegou, tá vendo? Já atingiu aqui um ângulo de 90 graus. Olha, quando acontece isso, eu chamo esse ângulo de incidência aqui de ângulo limite. Tá vendo? Eu vou usar um L maiúsculo para representar o ângulo limite. Tá? Por que esse ângulo é chamado, essa abertura aqui, de ângulo limite? Porque nesse ponto, a hora que eu abro dessa forma, olha aqui onde que está o meu raio. Eu não posso dizer que está acontecendo refração, porque a luz não está para o outro lado. Também não posso dizer que está acontecendo reflexão, porque o raio não está voltando para o mesmo meio. Ele está bem em cima da superfície, tá vendo? Então ele está no limite entre a refração e a reflexão. Tá vendo? Então, se eu diminuir um pouquinho esse raio, aqui, diminuir um pouquinho o ângulo, esse raio sai e vira a refração da luz. Se eu aumentar mais um pouquinho esse ângulo, o que vai acontecer com esse raio?
vai acontecer o que acontece aqui na última figura. Olha aqui, ó. Eu peguei o ângulo de incidência e puxei um pouquinho mais, ó, tá vendo? Eu aumentei um pouquinho mais aqui, ele já estava em cima da superfície, a hora que eu aumentei um pouquinho mais, ele voltou para o mesmo lado e aconteceu o que a gente chama de reflexão total. Veja, eu tenho aqui uma superfície de separação entre dois meios, esses meios são transparentes, então a luz poderia passar para o outro lado, mas devido a esse ângulo grande de incidência aqui, tá vendo? A luz não consegue passar para o outro lado, a luz bate e volta para o mesmo meio, está acontecendo aqui o que a gente chama de reflexão total. Aqui, ó, a reflexão total, que é o assunto de hoje, então, pessoal, tá? Quando que é possível acontecer essa reflexão total? Olha, toda vez que a luz partir de um índice de refração maior para um índice menor, e eu abrir um ângulo que é suficiente, né? Suficientemente grande para que aconteça essa reflexão total, para que a luz volte para o mesmo meio. Tudo bem? Agora, é possível definir esse ângulo aqui, esse aqui na verdade, né? Esse ângulo limite aqui, é possível ser definido, a gente descobrir aí quanto que precisa abrir para que o raio de luz fique desse jeito, ó. E aí a gente possa saber se vai acontecer uma refração ou se vai acontecer uma reflexão total no experimento que está sendo realizado. E como é que a gente define, então, né, uma fórmula para o cálculo do ângulo limite? Na verdade, não tem nada de novo aqui. A gente vai usar aquela relação da aula anterior, a segunda lei da refração, a lei de Snell e Descartes, tá? Então, vamos lembrar dela rapidinho aqui para a gente poder fazer. Então, aquela lei, ela afirmava que o índice de refração de um meio, aqui eu vou chamar de meio A e meio B, né, porque no desenho está dessa forma. Então, ele afirma que a relação, né, a razão entre os índices de refração é inversamente proporcional à razão entre os ângulos, né? Então, eu escrevo aqui NA e NB, então eu vou escrever os ângulos seno do ângulo B e seno do ângulo A. Vou escrever aqui, ó, seno do ângulo B e seno do ângulo A. Tudo bem? Vamos aplicar isso a essa situação, então, do ângulo limite, tá vendo? Então, vamos fazer algumas alterações. Olha, esse NA e NB eu vou expressar aqui de uma outra forma, que é o que interessa para a gente aqui, que é o seguinte, ó, o NA é o índice de refração desse meio que é menor do que o B, né? Olha aqui, ó. Eu vou escrever isso, eu vou escrever assim, ó, índice menor. Só para a gente lembrar, no lugar do NA eu vou colocar que ele é menor. E no lugar do NB eu vou escrever que ele é maior. Bom, então NA está para NB, quer dizer, o índice menor está para o índice maior, do mesmo jeito que... E aí, seno de B seria o seno do ângulo no meio B, que é o seno do ângulo limite aqui, nesse caso. Eu vou escrever seno de L, do ângulo limite. E o seno de A, olha que interessante, o seno de A é o seno de 90 graus. No meio A, o ângulo aqui é 90 graus, quando esse aqui é o limite, né? E o seno de 90, pessoal, é 1. Então eu vou colocar aqui no lugar do seno de 90 graus, esse A aqui, na verdade, né? Esse seno de A era o seno de 90 graus, então é 1. E aí, vejam que eu já tenho a relação aqui, porque seno de L sobre 1 é o próprio seno de L, né? Ó, tudo bem? Deixa eu fazer o igual melhor aqui. E, então ele é, na verdade, igual a isso aqui, ó, ao índice de refração do menor para o índice de refração maior. Tá bom? Então essa é a nossa relação para cálculo do seno do ângulo limite. Lógico que se eu sei o seno do ângulo limite, eu acabo sabendo, na maioria das vezes, aí, consultando uma tabela, né? Ou se o ângulo for bastante conhecido, que é o que acontece a maioria aí, a gente acaba sabendo quem é o ângulo limite também, né? Então, aqui só estou passando a limpo, né? O cálculo do ângulo limite é feito, então, comparando aí os dois índices de refração, o menor sobre o maior. Tá bom? Então, para saber o seno do ângulo limite, eu só preciso dos dois índices de refração, o menor pelo maior.
Bom, então isso aqui não é uma fórmula, né, inventada do nada, não. Ela vem da lei de Snell e Descartes, aplicada àquela situação de ângulo limite, né? Bom, queria mostrar para vocês aqui, isso aqui a gente costuma fazer em feira de ciência, na sala de aula, né? Nessas aulas eu costumo levar um laser e tal, e recipientes com água, e a gente faz isso daqui. E é bem facinho de perceber, então, que realmente acontece. Aqui tem uma pessoa com um laser na mão, ela está jogando aqui luz, né? Quando entra, aqui já dá uma quebradinha por causa do vidro. E aí aqui, dependendo desse ângulo, né? Se esse ângulo é suficientemente grande, aqui, pessoal, tá vendo? Esse ângulo, ó. Se ele for um ângulo maior do que L, tá vendo? Se esse ângulo aqui, vamos chamar de θ esse ângulo, se ele for maior do que o ângulo limite, acontece essa reflexão total. A luz bate e volta, ela não sai, ela fica presa aqui dentro, né? Bate e volta, está batendo aqui no fundo do aquário, tá vendo? Olha, que interessante isso daí, né? Então a luz entra e fica presa lá dentro, não sai, tá? Isso tem algumas implicações, algumas coisas interessantes, por exemplo, né? Imagina que isso daqui é uma piscina, por exemplo, tá vendo? E tem uma pessoa aqui embaixo, ó, vamos supor que ela esteja aqui, a pessoa aqui, ó. Uma pessoa embaixo da água, aqui embaixo da piscina, aqui, né? Mergulhando, e aí ela olha nessa direção, tá vendo? Ela olha para a superfície nessa direção. E ela vai observar alguma coisa aqui no fundo da piscina. Imagina que tem alguma coisa aqui no fundo da piscina, tá vendo? E a luz que sai desse objeto, ó, se ela viajar e cumprir esse mesmo ângulo e tal, ela pode chegar no olho do observador aqui por reflexão, gente. Isso aqui é bastante, para quem já teve essa experiência, né, de olhar debaixo da água, olhar para a superfície, muitas vezes, dependendo do ângulo que a gente olha, a gente não vê o que está fora aqui, a gente vê o que está dentro da água. A superfície fica espelhada, parece um espelho, e a gente fica enxergando o que está dentro da água, tá? Isso acontece, então, por causa desse fenômeno da reflexão total, tá? Então, para que aconteça esse fenômeno, tem que ter algumas condições. Então, o ângulo que eu vou estar olhando aqui tem que ser um ângulo aqui maior do que o ângulo limite. E eu tenho que estar num lugar que o índice de refração é maior do que o de fora. Bom, se ele for maior do que o de fora, pode acontecer essa reflexão total. Vamos dar uma olhadinha nessa outra. Esse aqui é um outro experimento que a gente já fez bastante em feira de ciência, né? A gente diz que a luz fica presa dentro do finetinho de água, então é feito um furinho aqui na garrafa, né, para que possa sair só um finetinho de água, tá vendo? A pessoa está aqui atrás jogando um feixe de laser, ó, que vai tentar mirar bem aqui nesse furinho, tá vendo? Quando ela consegue fazer isso, a luz fica presa dentro do finetinho. Veja que quando bate na mão da pessoa aqui, olha a luz aqui na mão da pessoa, tá vendo? Iluminando a mão da pessoa. Isso aqui é muito fácil de fazer, muito simples, né? A gente pode fazer com uma torneira que está aberta, né? Por exemplo, a gente consegue fazer isso. E a gente percebe que realmente a luz vai ficar presa aqui dentro, né? Por que ela fica presa dentro? Por causa desse fenômeno da reflexão total, né? A água tem um índice de refração maior do que o ar que está em volta, então quando eu jogo luz dentro dessa água, né, e ela quer sair, ela só vai conseguir sair dependendo do ângulo que ela tiver. Mas quando o finetinho é bem fino, o ângulo de inclinação fica bem grande aqui dentro, e aí ele passa, ele fica maior que o ângulo limite, e acontece essa coisa da luz ficar presa dentro do finetinho de água. Isso daqui, pessoal, é um princípio aí de funcionamento de uma coisa que está bastante na moda hoje em dia, está sendo bastante utilizada, né, nas telecomunicações, que é a fibra ótica. Né? A fibra ótica tem esse mesmo princípio. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente dar uma olhadinha. Olha aqui, isso aqui é um fiozinho de fibra ótica, né? Parece um fiozinho de cabelo, então bem fininho. Então, por ser bem fininho, quando a luz entra nesse fiozinho, né, ela não tem como ter um ângulo muito grande aqui dentro, muito pequeno aqui dentro. Ela está sempre com um ângulo grande, ó. Quando ela bate aqui e ela quer sair, ela faz um ângulo aqui grande, maior que o ângulo limite, e aí ela acaba voltando, tá vendo?
ela não escapa, ela volta. Ela bate aqui de novo, volta, bate aqui, volta, e ela está sempre presa lá dentro por causa da espessura do fiozinho e a luz não consegue, então, escapar daqui. E também porque o índice de refração aqui do material da fibra ótica é maior do que o índice do meio, né? Então, acontece essa reflexão total. É bem interessante a fibra ótica porque eu consigo ter uma passagem, né, da luz aqui, né, numa velocidade enorme, absurda, aí, a velocidade da luz, né? Então, velocidade muito grande, consigo fazer isso com mínima perda, né, de energia aqui no meio do caminho, muito menos, né, do que um fio elétrico, por exemplo, né? Bem interessante, então, a gente pode até dobrar, tá vendo, os fios, olha, que ela continua presa ali dentro, tá bom? Então, essa é uma das aplicações aí da nossa aula de hoje. Agora vamos então para os nossos exemplos, né? Então veja esse primeiro caso, ó, para uma luz monocromática, o índice de refração absoluto de um líquido é raiz de 2. Veja aqui, ó, a luz está dentro de um líquido, né, como nos experimentos aí que a gente viu nas fotos, e ela vai tentar sair para o ar. Só que o índice de refração, então, vou escrever aqui, ó, o índice de refração do líquido é a raiz de 2. Enquanto que o índice de refração do ar, a gente sabe que é 1, né? Então veja, ó, determinar o ângulo limite, né? Então vamos fazer a continha pela fórmula de hoje, ó. O seno do ângulo limite é o índice de refração menor em relação ao índice de refração maior. Só preciso conhecer os índices. Então veja aqui, ó, o menor é o ar, porque raiz de 2 é mais ou menos 1,4, 1,41, então é mais do que 1, tá vendo? Então eu vou fazer aqui, ó, o 1, que é o índice menor, sobre raiz de 2, que é o índice maior. Vamos só racionalizar aqui para a gente não deixar a raiz no denominador, né? Então aqui eu tenho raiz de 2 sobre, isso aqui é raiz quadrada de 4 embaixo, ó, que é 2, né? Então eu tenho raiz de 2 sobre 2. O seno do ângulo limite é a raiz de 2 sobre 2. Se eu for procurar na tabelinha, né, tem um ângulo bastante conhecido que tem o seno raiz de 2 sobre 2, que é o 45 graus. Eu posso afirmar, então, que esse ângulo limite é o 45 graus, pessoal. É o ângulo que tem seno raiz de 2 sobre 2, tá bom? Então, vejam, esse ângulo limite aqui é 45 graus. Se eu tivesse falado nesse exercício assim, ó, agora eu vou colocar esse raio de luz num ângulo maior, num ângulo, né, de 50 graus, por exemplo. O que aconteceria se eu jogasse, né, a luz aqui num ângulo de 50 graus, por exemplo, aqui, né? Se o ângulo de 45 é o limite, ó, a luz já está em cima, se eu aumentar um pouquinho mais, a luz já vai bater e voltar. Vai acontecer a reflexão total. E o que aconteceria se eu tivesse colocado um ângulo menor do que 45? Por exemplo, um ângulo de 30 aqui, ó. Então ela passaria para o outro lado, sofreria um desviozinho, né? E aconteceria a refração. Vocês percebem? Então, por que é tão importante esse ângulo limite? Porque ele define, né, que para ângulos maiores que ele vai acontecer a reflexão total e para ângulos menores que ele vai acontecer a refração. Então, né, não é que o ângulo limite é o mais importante, ele é o ponto intermediário, onde a gente consegue perceber depois, né, para outros ângulos, o que vai ocorrer, que fenômeno que vai ocorrer, né? Então vamos dar uma olhada em outros exercícios aí. Esse exemplo 2, ele fala que a figura mostra um raio de luz passando de um meio 1, que é a água, né, para o meio 2, que é o ar. De novo aqui então, né, a luz está aqui embaixo, tem uma lâmpada aqui embaixo da água, a luz vai bater aqui, e aí vamos ver o que vai acontecer, num desenho restante. Aí ele fala o seguinte, ó, os índices de refração absolutos do ar e da água valem 1 e 1,3, tá bom? Então 1 é o índice do ar, 1,3 ele está dando uma aproximação para o índice da água. Ele dá também alguns dados aqui, o seno de 48 graus, o seno de 52 graus, para a gente poder se orientar, para a gente responder a essa pergunta. Olha, sobre o raio de luz, pode-se afirmar que, ao atingir o ponto A, aqui, ó, olha que bater no ponto A, o que vai acontecer? E vejam as respostas. Ó. Uma hora fala que vai acontecer refração, que a luz vai sair,
outra hora que vai acontecer reflexão, que ela vai bater e voltar. Então o que eu preciso, na verdade, é saber disso, né? Se essa luz, quando ela chegar aqui, ela vai sair ou se ela vai bater e vai voltar. E como é que eu sei disso? Eu vou definir o ângulo no limite, né? Então, a partir do ângulo no limite, eu consigo ver se um ângulo é maior que ele ou é menor que ele. E aí eu consigo definir o que vai acontecer. Então, veja lá, nossa continha da aula de hoje, o seno do ângulo no limite é o índice menor, comparando aí com o índice maior. Então, vejam que nesse caso o índice menor é 1 e o maior é 1,3. Tudo bem? Então, se eu fizer essa divisão aí, 1 por 1,3, eu fiz aqui, deu um quebradinho. Vamos aproximar para... Isso aqui é aproximadamente 0,77. Tá? Por que eu preciso dessa aproximação? Para a gente olhar aqui essas aproximações que ele deu, né? Então, veja, o seno do ângulo limite é 0,77. Vocês percebem que ó, o seno de 48 é 0,74. O de 52 é 0,79, já passou. Vocês percebem que esse ângulo limite, então, ele é mais do que 48, mas é menos do que 52? Esse ângulo limite deve ser um ângulo entre esses dois, né? Entre o 48 e o 52, porque o seno dele está entre esses dois valores. Numa tabela, então, né, eu teria um ângulo aqui entre esses dois. Então, vejam, o que eu preciso saber? O nosso ângulo limite, com certeza, é menor do que os 52 graus. Não é verdade isso? Isso é que a gente percebe aqui. Olha, 0,77, o seno do 52 é 0,79, né? O do 48 é 0,74. Isso aqui deve ser, sendo no limite, né, 0,77 é menor aqui. Bom, é só isso que eu preciso saber, porque olha, se o meu ângulo no limite é menor que o 52, né, imagina se eu vou aumentar um pouquinho aqui para a gente enxergar, ó. Então esse daqui é o meu ângulo no limite, ó. Aqui está a linha normal, e eu estou fazendo assim, ó, 52 graus, né? Ó, isso aqui, a luz fica em cima, que é o ângulo no limite, ó. Tá vendo? Mas eu estou usando um ângulo maior, 52. O que vai acontecer quando eu abrir mais aqui? A luz vai voltar, né, pessoal? Acontece a reflexão total, tá vendo? 52 graus é maior que o ângulo limite. Na hora que eu abro mais, a luz bate e volta. Acontece a reflexão total. Então, a resposta correta aqui, olha lá, sofrerá reflexão voltando a se propagar no meio 1, né? Na água. Ele não vai escapar. A luz vai bater e vai voltar para o próprio meio. Bom? Uma situação bem interessante, então, aí, esse exemplo 2, né? Apesar de ser meio que resposta meio teórica e tal, mas a gente precisava enxergar aí para poder fazer, tá bom? Correto aqui era a letra C, né? Vamos para um último exemplo, então, também uma questão teórica, essa daqui mais ainda, né? Um fenômeno aí conhecido como miragem, né? Olha aqui, ó. Ao viajar num dia quente por uma estrada asfaltada, é comum enxergarmos ao longe uma poça d'água. Sabemos que em dias de alta temperatura, as camadas de ar nas proximidades do Sol são mais quentes que as camadas superiores. Como explicamos essa miragem? Gente, vocês já perceberam isso daí? Já estou andando de carro num dia muito quente e a gente olha lá na frente, assim, parece que tem uma poça d'água. Mas a gente vai se aproximando e quando a gente chega bem perto, a gente vê que não tem nada, né? Era só uma miragem. Era só uma impressão de que tinha alguma coisa ali. Isso é bastante comum, né? Nos desertos também é bastante comum isso daí. Mas numa pista mesmo, né? Um asfalto, por que acontece isso daí? Então vamos ver, ó. O carro está andando aqui, né? Estou andando com o meu carro aqui. E aqui na frente, então, eu vejo aqui, parece que tem uma poça d'água aqui na frente, né? O que está acontecendo, na verdade? Ó, a luz, imagina a luz do sol aqui, né? Ela bate aqui e tal. Só que esse dia aqui ela está muito quente, né? Então, o ar que está aqui próximo, ele é absorvido, né, pelo asfalto, aqui é os raios de luz esquentam esse asfalto, o asfalto fica muito quente em alguns dias, né? E o ar que está aqui próximo do asfalto, ele fica menos denso, ele esquenta
expande, né, aumenta em volume, fica menos denso. E aí o índice de refração diminui junto, né, com a densidade. Então ele diminui o índice de refração e a gente acaba tendo aqui então uma região mais alta com índice maior e uma região mais baixa com índice menor. Aqui, tudo bem? E aí, pessoal, isso aqui não tá, eu estou dividindo aqui, mas isso aqui acontece bem pertinho do chão aqui, tá? E aí o que acontece? A luz, quando vem, ela, dependendo do ângulo que vem esse raio de luz, ele pode sofrer reflexão total. E ele não chega, né, no chão, ele acaba... Esse efeito aqui da reflexão total, né, faz a gente enxergar, olha, daqui parece que está vindo do asfalto, né, essa luz parece que está vindo do asfalto, na verdade ela está vindo de lá de cima. E por causa dessas diferenças de pressão e tal, a gente tem essa impressão de alguma coisa diferente aqui. Na verdade, essas miragens, então, elas não estão aqui onde parece que elas estão. Elas estão normalmente, né, mais acima aqui, então são efeitos, né, do ar que está mais alto e tal. Uma situação bastante interessante, às vezes até forma mesmo alguma coisa, né, mais arrumadinha, mas normalmente parece que é água, uma poça, alguma coisa assim, porque é alguma coisa que fica se mexendo aqui, assim, né, e a gente tem essa impressão, tá bom? Então, esse exercício, esse último exercício, a resposta correta é a letra C. Devido ao aumento de temperatura, não. É a letra B, pessoal, a resposta correta, né? Olha aqui, ó. A densidade e o índice de refração absoluto diminuem, né? Então, primeiro diminui a densidade, porque esquenta aqui embaixo, diminui a densidade do ar, com isso diminui também o índice de refração, né? Fica mais fácil da luz passar aqui. E aí a gente cria, então, isso aqui a gente chama de dióptero, né? Dois índices diferentes. E aí a gente sabe, né, que quando a luz está viajando num índice maior, ela pode sofrer esse desvio aqui. E é isso que acontece e a gente tem o fenômeno da miragem, tá? Então, essa daqui, ele fala aqui, né, que isso acontece por causa do aumento de temperatura e os raios rasantes incidentes do Sol alcançam o ângulo limite e acontece a reflexão total, tá bom? Então, a resposta correta aí é a letra B. Tudo bem? Gente, ó, então esse assunto, ele pode, né, explicar situações desse tipo, como a miragem, ele pode explicar, né, a fibra ótica, que é uma aplicação bastante importante. Então, tem várias situações que podem aparecer, né, em testes de vestibular, por isso que é legal a gente conversar sobre ele, então, separadamente, né? A parte matemática é bastante simples, é mais a gente compreender mesmo essa parte teórica, tá bom? Os exercícios que vocês vão pegar para fazer, gente, deveriam ser bem simples, mas a gente vai ter, acho que 1 ou 2 exercícios, talvez dê mais trabalho, mas a gente conversa durante a aula, tá? Então, se dificultar para vocês, a gente faz junto, a gente conversa aí sobre eles, tá bom? Então, espero que vocês façam os exercícios que vocês, né, conseguirem fazer direitinho lá, que vocês estudem essa aula aí, tá bom? E até a próxima, pessoal.